Mas, enfim, aí o fato é que alguns camponeses, né, camponeses eles trabalhavam ali na lavoura, eles vão ser contratados, né, para trabalhar na construção da estrada de ferro. Entretanto, quando a obra chegar ao fim, esses mesmos camponeses eles serão não só demitidos, eles não terão mais postos de trabalho, mas como serão expulsos também dessa região, né, de fronteira entre o Paraná e Santa Catarina. E aí os camaradas vão passar por necessidades, né? Eles habitavam aquele território, aí chega o estrangeiro, chega o governo federal, vai construir essa estrada de ferro, tira os camaradas do campo, dão esses postos de trabalho, entretanto isso vai chegar ao fim. E eles vão começar a contestar o seu território, eles querem suas terras novamente. Por isso é a guerra do contestado, entendeu? Eles vão contestar o domínio não só do governo federal, mas dessa empresa estrangeira americana na região ali de fronteira entre as regiões do Paraná e Santa Catarina. E aí a gente vai ter um líder, né, que é o José Maria, que ele também tem uma pegada messiânica. Então, por isso que lá no começo da aula eu falei que Canudos ele acaba aqui influenciando de certa forma, a Guerra do Contestado, e elas são muito parecidas, porque o José Maria também é um beato, e ele atua naquela região do sul do Brasil, e ele vai começar a basicamente seguir o mesmo princípio ali do Conselheiro, né, do Antônio Conselheiro, que é dizer que cabe a ele libertar o povo, os camponeses, né, contra a tirania do governo federal, contra esses investimentos dos estrangeiros e que cabe a eles dominar aquelas terras novamente, porque aquelas terras de direito pertencem a eles, né? E tudo isso na graça de Deus, né? Que ele é o enviado de Deus. Por isso tem uma pegada messiânica também a Guerra do Contestado. Desculpa. Resumindo, perdão, o que vai acontecer lá é um pouquinho diferente do que aconteceu em Canudos. Lá em Canudos, a gente vai ter o arraial sendo dizimado e as pessoas sendo mortas. Aqui vai ter um desfecho um tanto diferente. Não é que eles irão conseguir suas terras novamente. Entretanto, como nós temos ali uma pequena um pequeno proprietários de terra envolvidos nessa manifestação, a reação, né, das tropas federalistas, né, das tropas do governo federal, vai ser de imediato opressora, mas ao longo do tempo eles irão entrar em um consenso, entrar em um acordo de ceder algumas terras aos pequenos e médios proprietários, e esses pequenos e médios proprietários irão, né, colocar os seus camponeses para trabalhar na lavoura. Então, meio que mantém ali uma espécie de acordo para chegar ao fim da Guerra do Contestado. As terras, né, serão fornecidas aos pequenos e médios proprietários novamente, e esses vão empregar os camponeses revoltosos, né, nos seus postos de trabalho. Entretanto, o beato José Maria é considerado o inimigo do governo federal, vai ser preso, e você já sabe o que acontece com todo inimigo do Estado naquele momento. Ok? Beleza? E aí, sabe qual é o interessante de destacar agora na Guerra do Contestado? É porque mais na frente a gente vai falar sobre os opositores gaúchos em relação à burguesia do café paulista. E a Guerra do Contestado já é um indício de que o Rio Grande do Sul, a região do Sul, não tolera a política café e leite. E vai dar trabalho lá na frente, mais precisamente em 1930. Né? A gente vai perceber que os gaúchos, né, que serão liderados por quem? Nada mais, nada menos do que Getúlio Vargas, eles vão ser uma frente de oposição muito grande para a política café e leite. Então a gente já percebe isso desde a Guerra do Contestado, desde o conflito do Contestado. A gente observa que nós temos não só os camponeses insatisfeitos com a política dos paulistas, mas também uma pequena burguesia
pequenos latifundiários por lá que não querem essa política centralizada em São Paulo e Minas Gerais. Ok? Beleza? E também uma consequência da Guerra do Contestado é a formação do Paraná e de Santa Catarina, né? Vão verificar as fronteiras e fortalecer as fronteiras, enfim, uma questão também territorial interessante. Ok? Então, acredito que ninguém tem dúvidas em relação a esses movimentos. São 4 movimentos importantes, tá? 2 movimentos messiânicos, um acontece no Nordeste, outro acontece na região Sul. Um que é a emancipação política, uma instituição de uma monarquia, né, a cristandade influenciando muito eles. O outro que é suas terras de volta, né, melhor qualidade de vida, empregos, e os camponeses querem representatividade política, assim como os pequenos e médios proprietários, também seguindo os princípios, né, religiosos. Canudos contestado. Outra manifestação de cunho dos negros, né, que querem melhores condições de trabalho e mais representatividade também na sociedade, que é a revolta da Chibata, e outra é da classe urbana, né, que acaba perdendo a sua moradia e passa por esse processo de vacinação de forma autoritária e acabam se revoltando contra o governo federal, mas a consequência é buscar habitar outros territórios nas margens, né, à margem da cidade de Rio de Janeiro, é a revolta da vacina. Ok, beleza. Agora a gente se teletransporta para o ano de 1922, tá? Quem quiser botar aí nas anotações de vocês, coloquem 1922. Por que 1922? Porque é um ano muito importante na história do Brasil. Acho que eu tinha comentado isso na aula passada. 1922 é um ano muito importante na história do Brasil. É um ano em que nós vamos ter muitas novidades chegando para a nossa sociedade. Que novidades são essas? São desde novidades políticas, com a fundação do Partido Comunista Brasileiro, uma nova tendência, né, uma nova ideologia política, até a Semana de Arte Moderna, que acontece em fevereiro, no mês de fevereiro daquele ano. Então, bora começar com a Semana de Arte Moderna. Tá? No mês de fevereiro, entre os dias 11 e 18 de fevereiro, foi realizado, em 1922, a Semana de Arte Moderna. Tá? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter intelectuais, né, pessoas da vanguarda, inovadores na sua forma de pensar e na sua forma de expor a arte. E um dos vários princípios que a Semana de Arte Moderna faz é o ataque à questão da cultura europeia no cenário brasileiro. Então, eles criticavam muito o excesso da cultura europeia na cultura brasileira. Eles criticavam muito essa cultura que havia sido implantada desde lá do reinado de Dom Pedro I e se fortaleceu ao longo do reinado, principalmente de Dom Pedro II. Tá? Então, o Instituto de Geografia e História do Brasil, né, que foi formado no período imperial, ele acabava valorizando demais e romantizando, né, a história do Brasil conforme as linhas e as tendências europeias. Então, a Semana de Arte Moderna ela veio para buscar uma identidade nacional, né, valorizar um pouco mais a nossa sociedade, né, a figura do índio, a figura do cotidiano, né, dar um pouco mais de realismo para a nossa sociedade, algo que era muito romantizado, né, o ponto de vista de como se mostrava o Brasil antes da Semana de Arte Moderna era muito belo, muito bonito. Eles não buscavam mostrar uma certa realidade daquilo que acontecia na nossa sociedade e nem, de fato, né, mostrar a miscigenação, que é outro ponto muito forte da Semana de Arte Moderna. Mostrar o nosso povo, um povo que
é uma composição de várias etnias, né? Várias raças. Então, essa questão da miscigenação era algo também muito focado dentro da Semana de Arte Moderna. Então, bem aí a gente já percebe que nós vamos ter uma mudança de postura cultural na sociedade, né, em 1922. E que sociedade nós estamos falando? A sociedade da classe média urbana, os intelectuais, os professores, né, os artistas. Então, vamos agora sair um pouco dessa tendência só europeia e vamos cultivar um pouco da nossa cultura, vamos buscar saber quem nós somos. Né? Antropologia, ela passa a ser muito difundida, né? O estudo dos povos indígenas, enfim. Então, a Semana de Arte Moderna, em 1922, ela é bem importante. Por quê? Porque a gente já tem aí um contraponto em relação ao que ocorria no Brasil como cultura e a cultura que é valorizada pelos paulistas que estão no poder. E os mineiros também. Porque a gente já falou sobre isso. A República Café e Leite, como mantinha vínculos diretos com os investidores europeus, né, eles cultivavam muito a cultura europeia, valorizavam muito a cultura europeia. Exemplo disso foi a urbanização do Rio de Janeiro, né? Quando o presidente Rodrigues Alves autoriza a abertura das principais avenidas do Rio de Janeiro, o intuito era fazer com que as avenidas se parecessem com as avenidas da França, a Champs-Élysées, na França, né? Aquela avenida bonita que sempre aparece na TV, lá no jornal, né? As avenidas bonitas francesas. Então, o intuito era fazer basicamente isso, tá? Então, a Semana de Arte Moderna, ela vem quebrando esse paradigma. Vamos nos valorizar, vamos nos identificar, né? Claro que não deixando a cultura da Europa totalmente de lado, mas até onde é nossa cultura e até onde é a cultura europeia, ok? Beleza? Dúvidas em relação a isso? Acho que não, ok? Outro fato interessante, um pouquinho antes de 1922, né, que é quando o Partido Comunista do Brasil é fundado. Bora voltar ali para 1902. Nós vamos ter o quê? As primeiras greves e as primeiras manifestações dos operários, né? O pequeno núcleo operário que temos dentro do território brasileiro. Se de um lado nós temos a classe média urbana criticando a política devido à condução cultural que nós temos, de outro lado nós vamos ter o operariado, que desde 1900 começa a se organizar para realizar greves. Por quê? Porque as tendências comunistas e socialistas estavam muito em evidência lá na Europa. Novamente, a Europa influenciando as nossas vidas, ok? E aí eu coloquei uma coisa interessante aqui. Em 1906, nós vamos ter a Confederação Operária Brasileira surgindo, tá? Então, em 1906, nós vamos ter a primeira organização dos operários no Brasil, tá? O COB. Tá? Essa Confederação Operária Brasileira, ela vai ser importante. Por quê? Porque os princípios socialistas comunistas passam, em 1906, a serem mais difundidos dentro do território brasileiro, ok? Em 1917, enquanto lá na Rússia está acontecendo a Revolução Russa, né, a implantação lá do socialismo, comunismo, aqui no Brasil, em 1917, vai acontecer, vai estourar a greve geral dos trabalhadores. Então, o operariado, né, insatisfeito, né, pela sua precária condição de vida, né, eles estavam vivendo aqui no século XX como se vivia no século XVIII na Inglaterra, lembram? Da Revolução Industrial, que as pessoas viviam no fundo das fábricas, né, que não tinham condições de saúde, que trabalhavam 10 a 12 horas por dia de forma exaustiva. Então, isso foi lá na Inglaterra, no século XVIII. Acontecia no Brasil no século XX.
em 1917. Então, só para que vocês possam ter uma noção do quanto a situação dos operários brasileiros estava muito difícil. E olha que nós não tínhamos nem indústrias para dizer assim, nossa, o Brasil é um polo industrial. Nós tínhamos indústria de indústrias básicas, né? De tecido, né? Indústria têxtil, indústria relacionada com a questão do próprio café, né? Do refino do café, enfim. Mas nada que fosse uma siderúrgica, nada que fosse uma indústria automobilística. Isso ainda não existia no Brasil, porque as nossas indústrias naquele período tinham relações com a agricultura. Ok? Beleza? E em 1922, como eu já tinha falado para vocês, nós temos, né, travando aqui, de forma bem forte, o comunismo chegando no território brasileiro. Tá? Então, coloque 1922 aí também como a chegada do comunismo. Por que 1922, galera? Porque é o ano de fundação da União Soviética. Lênin, em 1922, funda a União Soviética lá, né, na Europa. Começa ali com 7 territórios, depois 14, chegando até 28 territórios, e assim vai ser a União Soviética. Ok? Beleza? Então, só para apanhar aqui, ó. Primeiro, quem é o opositor do governo federal? Sociedade intelectual, média, urbana. Por quê? Questão cultural. Criticam a condução da cultura. Temos os opositores aí. Quem mais é opositor ao governo federal da Primeira República? Os trabalhadores. Tá? Se unem em 1906, né, com a Confederação Operária Brasileira, fazem uma greve gigantesca em 1917 e, finalmente, em 1922, fundam o Partido Comunista Brasileiro, que é aí o defensor das causas do proletariado. Então, já temos duas classes, né, que são opositoras do governo federal, do governo café e leite. Classe média intelectual, urbana, e o proletariado, ou seja, aqueles que querem implantar o socialismo, comunismo. Tem mais bagunça, professor, tem mais confusão. Por isso que eu falei que é um assunto bem extenso. Ainda em 1922, nós vamos ter quem? Já falei na aula passada, os tenentes, os soldados, os cabos, ou seja, aqueles que ocupam as baixas patentes no Exército, nas Forças Armadas do Brasil. Então, nós vamos ter um movimento aí que vocês já ouviram falar, chamado de tenentismo. Em 1902, a gente, né, começa a observar os militares de baixa patente se organizando para serem também opositores do governo federal, do governo café e leite. E qual era o objetivo dos caras? Se o pessoal da classe média urbana quer uma cultura diferente, quer uma pegada mais democrática, se o pessoal comunista, operariado, quer o comunismo, quer o governo na mão do proletariado, o que os tenentes querem? Um governo centralizado. Tá? Eles querem um governo centralizado, um governo que possa lutar contra a corrupção. Eles eram a favor da educação pública, tá? Era a favor do governo manter a economia, mas uma economia que atendesse às necessidades dos estados, né? Eles tinham um espírito positivista, tá? Ou seja, o lema da bandeira Ordem e Progresso, eles defendiam a todo custo, né? Eles eram bem positivistas, princípios do Conte, né? Então, para que a sociedade brasileira pudesse chegar a um patamar de progresso, ele precisava ter ordem, né? Então, eles eram rígidos, eles queriam mais, né, rigidez no sistema político brasileiro, e eles queriam eleições, né, eleições secretas. Eles eram a favor das eleições secretas, ou seja, a eleição naquele período era aberta e corrupta.
Então, eles defendiam isso, ok? Então, em 1922, nós temos o tenentismo, e aí a gente vai para 1924, coloquem aí, 1924 nós vamos ter um movimento chamado, né, um movimento de tentativa de tomada do poder da mão dos cafeicultores, dos paulistas, tá? Nós vamos ter um movimento chamado aí, né, o Levante do Forte de Copacabana, ou os 22 do Forte, né? Mas enfim, esses tenentes, eles vão tentar tomar o Forte de Copacabana, apontar os canhões para a sede do governo, que é o Palácio do Catete, e ameaçar lá o presidente na época, Arthur Bernardes, né? Arthur Bernardes, o presidente da época. Ou você deixa aí o cargo, ou a gente vai bombardear a capital do Brasil. Olha só como é que eles achavam que iriam tirar o presidente do Brasil. Já sabe a história, isso não vai dar certo. Por quê? Porque os militares de alta patente, almirantes, generais, eram contrários a isso, e estão apoiando as forças do governo federal e irão mandar, né, os seus soldados leais, a tropa federalista, a acabar com essa tentativa de manifestação aí, de revolta, e aí o levante do Forte de Copacabana de 1924 vai, né, chegar ao fim rapidinho, através da prisão e da morte, né, desses camaradas que tentaram aí ameaçar o governo federal. Se eu não me engano, parece que 2 ou 3 se livraram da morte, mas os outros foram como é que se diz? Foram mortos, né? Foram presos e, enfim, chamados de traidores. Mas serviu para uma coisa, essa manifestação de 1924, serviu para motivar outros militares de outras regiões, certo? Então, militares que habitavam a região do Nordeste, habitavam, né, os fortes da região do Sul, começaram a se manifestar contra o voto do Cabresto, contra essa questão da política dos governadores, contra a questão dos coronéis, né? E várias colunas, né? Várias colunas. O que são colunas, professor? Eram juntas militares, né? Passaram a ser formadas para lutar contra a política vigente naquela época. E aí a gente destaca 2 tenentes, 2 caras importantes, né? O Miguel e o Prestes, tá? O Miguel e o Prestes, tá? Carlos Prestes e o Carlos Miguel, eles vão ser importantes por quê? Porque esses 2 camaradas, eles vão formar uma coluna que vai ser a maior coluna opositora ao governo federal daquela época, 1904, 1924, 1925, tá? E eles vão começar a andar pelo interior do território brasileiro, lutando contra os coronéis, né? E é uma história bem interessante porque nesse momento, né, eles vão defender que eles são aqueles que irão levar a liberdade para o povo, são os libertadores, tal. Então eles vão andar ali pela região centro-oeste, nordeste, né, aplicando terror nas fazendas, né, pegando as cabeças de gado dos fazendeiros, né, enfim. E aí confunde-se muito na história se eles são mocinhos ou vilões, né? Em algumas regiões, quando falava assim, lá vem a coluna Miguel Prestes, o povo, vamos ser salvos dos nossos coronéis. Em outras regiões, lá vem a coluna Miguel Prestes, ai meu Deus, lá vem os forasteiros, os bandidos, enfim. Né? Aí ficava algo muito complicado. Por quê? Porque como eram muitos soldados, né, alguns acabavam, né, fazendo coisas não legais, né, não seguindo aquilo que os seus comandantes das colunas ordenavam, que o Prestes e o Miguel ordenavam. Ok? Beleza? Alguma dúvida em relação a isso? Vocês estão aí ainda? Estão vivos?
Nós estamos de manhã de fome não, né, galera? Sim. Então, e é bom vocês anotarem o nome. Carlos, não é peste não, viu? Mas Vargas vai chamar ele de peste, porque ele vai ser o arqui-inimigo de Vargas. Vargas odeia o Carlos Peste, como ele dizia. É o Carlos Prestes. Por quê? Terminar de contar a história aqui rapidinho. Carlos Prestes, né, vai se separar de Miguel, e aí vai ficar a coluna Miguel e a coluna Prestes. A coluna de Miguel vai ser muito perseguida e eles vão acabar se refugiando em algumas regiões do sul. Já a coluna de Carlos Prestes, eles vão migrar para o Paraguai, né? Vão migrar para o Paraguai, se tornar guerrilheiros e por ali vai. E Carlos Prestes, ele em 1931, né? Logo assim que Vargas assumiu o poder, que Vargas assume em 1930, Vargas vai caçar esses caras aí, né? Porque esses caras eram muito radicais. Aí é o que o Prestes vai fazer? O Prestes vai se mandar para a União Soviética, vai pedir refúgio na União Soviética. Aí ele vai ficar lá em 1931, 1932, 1934. Ele conhece a Olga Benário, que vai ser a sua esposa, não, né? Eles não chegam a casar, mas vai ser a sua cônjuge ali, vai ser a sua best friend gata. Né? Inclusive, a Olga é mandada para o campo de concentração depois. Essa é uma história que eu vou contar para vocês mais na frente. Quando o Carlos Prestes retorna para o Brasil, em 1935, olha só, ele retorna assim como o pai do comunismo no Brasil. O cara é danadão. Ele vai aprender tudo com Lênin, não, perdão, vai aprender tudo com o Partido Comunista lá na União Soviética, com Stalin. Stalin está no poder lá, né? O stalinismo. E vai aprender tudo, comunismo e tal, radical. E aí, quando ele volta em 1935, quem está no poder é Getúlio Vargas. Ele vai tentar tirar Getúlio Vargas do poder, né, fazendo uma revolta, que é chamada de Revolta Comunista no Brasil de 1935, ou chamado, né, de forma pejorativa como Intentona Comunista de 1935. Isso fica um pouco mais na frente. Mas, para que vocês anotem logo aí a importância de Carlos Prestes na política brasileira. Ele começa como líder dos militares, tenentista, depois se torna uma espécie de militante ou, né, de paramilitar, e depois o cara se torna ali socialista, comunista, extremista, né? Mais ou menos isso. E vai retornar ao Brasil para tentar tirar o Vargas e instituir o comunismo como força vigente no cenário político brasileiro. Ok? Beleza? Se preocupe com as datas, 31 ele foge, 35 ele volta. Eu vou tornar a falar de Carlos Prestes lá na frente. Beleza? Ok? Dúvidas? Não. Não? Não. Muito bem. Não. Ok. Só para finalizar, não vai dar tempo de a gente falar, né? A gente acabou falando sobre as revoltas aí e vai ficar pendente aqui falar sobre o fim da Primeira República. Eu falei sobre a crise, mas eu não falei necessariamente sobre o fim. Falta 5 minutos, não tem como falar nesses 5 minutos, é muito conteúdo. É muita coisa, na verdade, para contar. Muita história para contar, né? Mas, só para que nós possamos já deixar um gancho para a próxima aula, né? O fim da República, a gente percebe que a República já está com um desgaste muito grande, várias classes sociais, classe urbana, classe do proletariado, classe dos militares de baixa patente, ou seja, os tenentes já estão insatisfeitos. Quem nós ainda temos? Nós temos uma galera chamada de Aliança Liberal, tá? Aliança Liberal, que vão promover uma tal de reforma ou revolução federalista, que vai acontecer, tá? A partir de 1929, ou perdão, a partir de 1930,
1925 e vai se intensificar até 1929 com a crise da Bolsa de Valores. Então, lembrando, quando a Bolsa de Valores dos Estados Unidos entra em declínio, o que vai acontecer com a economia do café? Entrar em declínio também. E quem é essa aliança liberal? São outros oligárquicos, outros núcleos econômicos de diversas regiões do Brasil que irão se juntar para poder tirar os paulistas do poder. Tá? Então, a Aliança Liberal são as outras oligarquias. Então, lá no Rio Grande do Sul, nós temos a oligarquia do charque, da carne. Na região do Maranhão, a oligarquia do algodão. Na Bahia, a oligarquia da do café, ou do cacau. Pernambuco, cana-de-açúcar. Então, as outras economias do Brasil, nós temos aqueles outros poderosos, eles irão se juntar naquilo que é chamado de Aliança Liberal para lutar contra os cafeicultores paulistas que estão no poder desde 1894. E aí isso vai ser chamado de movimento federalista ou revolta federalista, porque eles querem implantar uma nova república no Brasil, tá? Tirando essa parada de café e leite. Ok? Beleza? Entretanto, porém, todavia, isso não vai ser fácil. Então, a gente tem que trazer 2 candidatos a presidente. Vai trazer o Getúlio Vargas, representando aí a Aliança Liberal, e o seu vice, João Pessoa, tá? Também representando essa Aliança Liberal. E eles vão participar de uma eleição. Contra quem? Contra os candidatos dos paulistas, que no caso aí é Júlio Prestes. Tá? Então, em 1929, para decretar o fim dessa Primeira República, nós vamos ter uma eleição. De um lado, o candidato dos oligárquicos paulistas cafeicultores, Júlio Prestes. Não confundam com Carlos Prestes. Tá? Carlos Prestes é um, Júlio Prestes é outro. Júlio Prestes. E de outro lado, Varguinhas aí, representando o resto da oligarquia brasileira, aqueles que não queriam mais café, aqueles que são opositores, enfim. E aí nós vamos para essa eleição e isso fica para a próxima aula. Beleza? Mais história aí para vocês na próxima aula. Então, galera, ficamos por aqui, tá? E antes de dar meu tchau, vou fazer aqui umas observações. Valeu pela organização lá da atividade domiciliar. Muito obrigado. Vocês facilitaram muito minha correção, tudo muito bem arrumadinho, tá? E estou gostando do empenho de vocês nas respostas, tem respostas muito bem dadas. Eu queria só deixar aqui o meu parabéns a vocês pelos seus esforços na nossa disciplina, tá? Espero que vocês continuem se esforçando. Gostei do que eu li e eu tenho certeza que por mais que vocês não participem muito, é uma turma que não participa muito, tá? O primeiro ano fala pra caramba e tal. O terceiro ano também gosta de conversar, vocês ficam mais no cantinho de vocês, mas eu sei que tem alguns aí que estão estudando e eu percebi isso pelas respostas, principalmente discursivas, tá? Ok? Bem explicadinho e eu sei quando o aluno está falando com suas próprias palavras, ok? De antemão agradeço por mais uma aula, muito obrigado. Lembre-se, estou com saudade de vocês, cuide-se e na próxima aula a gente conclui isso aqui e é pessoalmente, presencial, então eu vou matar um pouquinho da saudade de vocês, ok? Beleza? Obrigadão e tenha um resto de dia maravilhoso. Lembrando, viu, galera? Valeu, professor. Fiquem bem. Eu também. Saudade. Tá? Tchau, professor. Até a próxima, até semana que vem. Beijinho, Xanes. Tchau, Xanes. Tchau, Xane.